E a pergunta que não quer calar: como conseguir seu primeiro emprego como engenheiro na Alemanha, ainda estando no Brasil, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês passos realistas de como conseguir a sua primeira oportunidade como engenheiro, como engenheira na Alemanha, mesmo estando no Brasil, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Gerson Santos, eu vivo aqui na Alemanha desde 2016, sou engenheiro sênior e também mentor de carreira, né? Ajudo os engenheiros a conseguirem oportunidades de trabalho na Alemanha, mesmo sem falar alemão. Isso porque eu consegui e também ajudei outros engenheiros a conseguirem, mesmo não sabendo falar alemão, falar um pouquinho de alemão, né? Até com, vamos dizer assim, desafios no inglês. Até porque, como eu sempre falo, você não deve parar ou, vamos dizer assim, né, pensar que você não ter o inglês ou ainda não ter alemão é um empecilho para você começar e para você se mover na direção do seu objetivo, que é trabalhar na Alemanha, tá bom? Então, se você tem esse perfil, né, engenheiro brasileiro, né, tá aí buscando oportunidade na Alemanha e possivelmente tá aí no Brasil ainda, então fica ligada, que eu vou trazer para vocês aqui, né, um apanhado de dicas e macetes para que vocês consigam já se destacar ainda estando no Brasil e quiçá conseguir a sua vaga ou estar mais próximo da sua vaga de trabalho como engenheiro, como engenheira na Alemanha, beleza? Então, primeiro de tudo, né, somos desconhecidos pelas empresas alemãs. Por que isso? Porque não estamos na Alemanha, não nos aplicamos a vagas na Alemanha e a priori nós não somos vistos por eles, a não ser que nos colocamos no radar, né? Entramos no radar dos recrutadores, das empresas, dos tomadores de decisão, tá? Então, como se colocar no radar do mercado de trabalho alemão para conseguir uma vaga como engenheiro, como engenheira? Primeiro de tudo, se você não tem LinkedIn ou tem o LinkedIn desatualizado, você vai ter que olhar para isso agora. Por quê? Porque o LinkedIn é a principal rede profissional e que acelera o processo de ser identificado, né, de ser visto, ser vista por um tomador de decisão da Alemanha, tá bom? Então, você precisa olhar seu LinkedIn agora e colocar ele em ação, colocar ele para trabalhar para você. E por que isso? Porque você acelera o processo. O LinkedIn não é só uma plataforma, ele é um palco. Então, quando você se coloca, quando você sobe nesse palco, você é visto, você é vista, né? E vou acelerar o processo aqui. Para mim, você precisa se colocar em dois palcos, né? Se você realmente quer a vaga na Alemanha, como engenheiro, como engenheira, você precisa se colocar no palco chamado LinkedIn e no palco chamado Xing. É isso mesmo, Xing, Xing. É uma rede social profissional que é muito mais voltada a países que falam alemão. E se você conhece alguém que está na Alemanha ou que está se aplicando, né, eu tenho certeza que essa pessoa já ouviu falar no Xing, mas provavelmente ela não tenha ou não está atualizando ele. Sabe por quê? Porque as pessoas, os profissionais, pensam que o Xing morreu
ou que ele não é tão favorável assim para conseguir uma oportunidade, né? E óbvio, quando você se compara a uma rede social profissional, né, igual ao LinkedIn, que é global, é óbvio que o Xing é muito pequeno comparado ao LinkedIn, mas a gente está falando aqui de oportunidades. Nós precisamos e buscamos só uma, correto? Então, por que não nos colocarmos num segundo palco, mesmo que tenha menos observadores, mesmo que tenha menos tomadores de decisão, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um insight atrás do outro. Primeiro, você vai ter que se colocar em locais para ser vistos pelas empresas e tomadores de decisão da Alemanha. O primeiro local é conhecido pelo mundo inteiro, que é o LinkedIn, né? Então, se você tem um perfil lá parado ou desatualizado, olha para ele agora. O segundo é o Xing. Esse é muito menos conhecido, todavia ele é muito mais famoso e quiçá respeitado na Alemanha que o próprio LinkedIn. Por quê? Porque ele é totalmente voltado a conectar tomadores de decisão, empresas e profissionais, principalmente nos países que falam alemão. Então, se você quer aparecer e estar no radar de pessoas que podem te dar a oportunidade de fazer uma entrevista, de entender mais sobre o mercado de trabalho alemão e quiçá um contrato de trabalho, né, mesmo estando aí no Brasil, você precisa estar no LinkedIn e no Xing com o perfil atualizado, tá bem? E eu digo mais, um dos nossos mentorados, né, o engenheiro Ian, ele conseguiu uma vaga na Tesla fazendo o perfil no Xing de maneira completa, como nós ensinamos a ele, e estando, né, se colocando à disposição do mercado de trabalho alemão. Entenda, o Ian não sabia alemão, fez o perfil em inglês mesmo, né, falando de uma rede social profissional que tem a maioria das empresas e profissionais e tomadores de decisão que falam alemão. Ele fez o perfil em inglês, foi procurado por um recrutador, fez uma série de entrevistas e conseguiu a sua vaga de engenheiro na Tesla da Alemanha. E ele estava no Brasil. Então, entenda, isso por se colocar no palco, né? Se colocar disponível. E isso é uma dica que pode mudar a tua carreira, tá bom? Então guarda isso aí, que são detalhes preciosos que poucos profissionais fazem, mas esses poucos recebem mais contatos, mais oportunidades, e quanto mais você consegue isso, mais você aprende sobre você, mais aprende sobre o processo e vai melhorando, tá? Então se ligue em fazer um perfil profissional completo no LinkedIn e no Xing, fechou? Beleza, qual que é o próximo passo aqui para você que é engenheiro e engenheira no Brasil, está buscando oportunidade na Alemanha? Todos nós sabemos que se você viveu no Brasil e se formou no Brasil, provavelmente você tem um diploma de engenharia de uma instituição brasileira, né? E daí vem a pergunta: pô, Gerson, será que o meu diploma é validado, é reconhecido, né? É equivalente a uma universidade da Alemanha? Será que eu vou ser aceito? Será que eles vão entender aí que minha formação é boa o suficiente, né? E a resposta é sim. Na maioria das vezes, a sua instituição e o seu curso de engenharia já é validado, já é reconhecido e equivalente
a um curso e instituição alemã. Eu digo isso por dois motivos. O primeiro, o nosso curso de engenharia tem normalmente 5 anos de duração, né? A grade curricular e a quantidade de horas abrange em 5 anos. O que acontece é o seguinte: na Alemanha é 3 anos, 3 anos e meio. Isso faz com que a nossa grade curricular seja mais completa e mais robusta que a grade curricular dos engenheiros alemães. No final das contas, a maioria dos bacharelados no Brasil são reconhecidos como entre bacharelado e mestrado na Alemanha. Repetindo, o seu diploma de bacharelado no Brasil em engenharia muito provavelmente vai ser reconhecido como entre bacharelado e mestrado. Por quê? Porque você tem mais que o bacharelado da Alemanha, mas você tem um pouco menos que o mestrado. Então, o seu nível é entre bacharelado e mestrado. Então, você tem um nível maior do que eles buscam. Ou seja, você garante que você tem o perfil adequado, ou mais do que adequado, principalmente porque esse reconhecimento faz a comparação com instituições alemãs, tá bom? Agora, o segundo motivo é que existe um banco de dados que se chama Anabin. Esse banco de dados é gratuito, né? Ele está em alemão, mas é muito fácil acessá-lo, né? Se você usar um Google Chrome, algo, né, que você possa traduzir a página, você consegue fazer essa pesquisa aí em português, enfim. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: esse banco de dados gratuito já consta as universidades brasileiras que já são reconhecidas e os cursos que já são reconhecidos. Então, se agora você entrar no site da Anabin e procurar a sua universidade, o seu curso e encontrar, você pode imprimir o PDF, né? Ou seja, gerar o PDF, e com esse comprovante você pode usar para se aplicar a vagas de emprego e mostrar que a sua formação já é equivalente à formação alemã. E quando você conseguir a sua oferta de trabalho, você já pode utilizar esse documento para dar entrada no visto de trabalho. Então, a maioria das instituições e dos cursos de engenharia do Brasil já estão nesse banco de dados, né? E se não tiver, Gerson, o que eu faço? Você vai entrar em contato com a ZAB e você vai procurar o link de fazer a comparabilidade dos diplomas seu e do diploma alemão. Nesse caso, você paga uma taxa de 208 euros, que é equivalente a 1.200, 1.300 reais, que vale muito a pena. Como eu falei para vocês, você vai ter um documento provando que o seu bacharelado em engenharia no Brasil é equivalente e quiçá melhor que um bacharelado da Alemanha, né, mais robusto. E isso aí vale para todas as faculdades. Eu já vi faculdade pública, eu já vi faculdade privada, eu já vi faculdade comunitária. Não importa se no Brasil a sua faculdade tem aprovação do selo MEC de reconhecimento, muito provavelmente ela já consta no banco de dados da Anabin, né, da Alemanha, e o seu diploma de engenharia já é válido e equivalente aqui na Alemanha, o que acelera o processo de você ser reconhecido pelo mercado de trabalho alemão, conseguir uma proposta de trabalho e dar entrada no seu visto de trabalho, tá bem? Então, essa aí
é mais uma dica para você que está no Brasil, é engenheiro, é engenheira e quer vir para a Alemanha fazer carreira, tá? Isso é muito importante. Show? Legal. Mais um tópico aqui que eu quero trazer para vocês, para que vocês se preparem estando ainda no Brasil e consigam aí estar mais próximo da sua vaga de engenheiro, engenheira na Alemanha. Documentação para a sua candidatura. Diferente dos outros países, né, de países aí comuns que brasileiros se aplicam, Estados Unidos, Canadá, entre outros, a Alemanha, ela tem um mapa de candidatura. Sim, a Alemanha é mais tradicional e sim, muitas empresas já estão adotando uma candidatura menos robusta, mas é vital que você o tenha, que você o prepare. Esse mapa de candidatura, ele é composto de pelo menos 4 a 5 documentos. São eles: um currículo, uma carta de apresentação motivação, um documento que comprove aí as suas formações, certificados, né? Tudo que você colocou no teu currículo aí, como formação extra, como desenvolvimento aí complementar da tua carreira. Então, os cursos ou pós-graduação ou especialização que você fez, que tenha um certificado ou certificados traduzidos para que eles entendam que realmente o que você fez, o que você colocou no teu currículo, essa informação é verdadeira, né? E quarto, uma carta de recomendação, ou seja, alguém endossando você como profissional, alguém falando que acredita em você, no seu caráter, na sua ética profissional. E isso é muito importante, porque se lembre, você não é conhecido, não é conhecida na Alemanha. Se você não fizer seu nome, você vai ser igual a maioria que se aplica, que manda apenas um currículo e deixa vários pontos, várias lacunas, várias dúvidas para os recrutadores, para os tomadores de decisão, tá bom? Então, utilize essa informação a teu favor, prepare uma carta de recomendação, peça para o seu supervisor, para alguém que de alguma forma enxergou o seu trabalho e gostou do seu trabalho, né, que possa te indicar e falar coisas boas sobre você, tá? E um documento adicional ao mapa de candidatura pode ser um portfólio, pode ser uma amostra do seu trabalho, pode ser algo que você desenvolveu, pode ser uma ferramenta, pode ser algo que mostre literalmente o resultado, né, do teu comprometimento ou da tua experiência, né, algo que seja um plus para que o tomador de decisão, para que a empresa olhe para a sua candidatura e fale: esse engenheiro, essa engenheira precisa pelo menos ter uma oportunidade de falar conosco, né? Porque a candidatura é muito bem organizada, tem todos os documentos aí para comprovar, né, a excelência desse ou dessa profissional, né, na engenharia, entre outros. Então você precisa ter carinho e focar, dar atenção a isso, ao mapa de candidatura. Senão a sua candidatura vai ser igual à maioria, tá bem? Show! Espero eu ter explicado isso da melhor maneira possível, ou enfatizado o quão importante isso é para vocês, porque sem a documentação você vai ser igual à maioria. O que a maioria faz, Gerson? A maioria faz um currículo, ou traduz o currículo brasileiro para alemão ou inglês, ou acha um modelo na internet e faz isso
entrega. A maioria só entrega um currículo. Então, não seja a maioria, seja a minoria que realmente foca na qualidade da candidatura. A Alemanha dá muito valor a quem realmente faz com carinho, faz com atenção a sua candidatura, tá bom? Show de bola, né? Então, queria trazer aqui um ponto importante quando você está no Brasil e pensa na Alemanha. Aquela dor que todo mundo fala, Gerson, eu... Você muito provavelmente tem, e eu não falo alemão. E eu tinha essa dor também. Graças a Deus, agora, quase 10 anos na Alemanha, eu falo alemão. Fluentaço sem erro? Não, eu cometo erro ainda, né? Eu tenho confiança, mas eu cometo erro todos os dias. Então, eu vou, primeiro, deixar você tranquila, que você consegue e conseguirá a sua vaga, sim, mesmo sem saber alemão ou sabendo pouco alemão, né? É desafiante? É, mas trabalhando todos os pontos que eu estou trazendo aqui, as suas chances aumentam muito. E segundo, você vai ter desafios no futuro para aprender alemão? Vai, com certeza. Mas acredite, eu quando ouvi pela primeira vez a língua alemã, eu falei, eu nunca que eu vou aprender esse idioma. Eu falei com essa boca aqui, que é terra de comer. E, no final das contas, eu aprendi. E eu não sou nem de perto aquele tipo de pessoa que tem facilidade de aprender idioma, tá? Aprendi inglês tarde e depois aprendi alemão tarde. Então, fica aí vamos dizer assim, de consolo, de motivação a vocês. Mas eu quero trazer aqui outra informação. Como é então que eu vou conseguir a minha vaga, né, sem saber alemão, Gerson? Existem vagas mesmo? Sim, existem, e muitas. Não muitas igual às vagas em alemão, óbvio, mas muitas a ponto de você conseguir se aplicar facilmente, uma por dia nos próximos dias que você focar nesse projeto, tá? Na tua área. O que acontece é o seguinte, é como pesquisar, é como buscar essa vaga e utilizar estratégias que eu chamo de estratégias do mercado oculto. Nada mais é do que você utilizar estratégias que ou onde as vagas não estão aparentes, elas não estão à amostra do público, mas mesmo assim você vai se aplicá-las, você vai aplicar a elas e vai conseguir com que elas venham até você, né? Então, primeiro, sempre faça a pesquisa de vagas com a palavra engenheiro em inglês. Foque na tua área específica. Qual a área que você domina, né? Você domina aí uma área de projetos, você domina design, você domina, enfim, a parte de painel elétrico, de estruturas metálicas, enfim, o que você domina. Utilize a palavra-chave para você conseguir encontrar essas vagas, e sempre inglês. Utilize sempre inglês nessa busca. Detalhe: busque vagas aonde a descrição está em inglês e que não fale ou que não peça alemão fluente. Se não falarem nada de alemão, se falarem alemão é um plus, alemão não é mandatório, é esse tipo de vaga que você vai se aplicar, tá bom? Então pesquise, utilize plataformas como LinkedIn, Xing, Stepstone, Glassdoor, Kununu, Monster, entre outros, plataformas de trabalho, de emprego, para você conseguir encontrar essas vagas e se apliquem a elas, tá? Outro ponto: como conseguir encontrar essas vagas que não são
disponíveis para todos. E aí que vem o truque. Existem estratégias no mercado de trabalho alemão que não existem em outros países ou que não são conhecidas. Por exemplo, a aplicação espontânea. Você vai encontrar uma empresa que ou ela tem língua materna em inglês, ou que ela tem gestores que falam inglês, ou que você vê que existem profissionais, né, da área que você deseja atuar que não falam alemão, que estão na Alemanha. Você vai fazer esse tipo de pesquisa e com isso você vai mirar nessas empresas, no departamento que você busca trabalhar ou que te interessa. Você cria a documentação da mesma maneira, né, que uma documentação normal de aplicação ao mercado de trabalho alemão. Todavia, você não direciona a vaga, porque não existe uma vaga em aberto, você não consegue vê-la, né? Você se aplica à empresa como aplicação espontânea, né? Initiativbewerbung, né? Isso em alemão. Você se aplicando a essas vagas, né, que normalmente existem até esse tipo de vaga ou de aplicação nos portais das empresas, você coloca o seu currículo no banco de dados da empresa respectiva à sua aplicação. Fazendo isso, você vai ser visto mais rapidamente que qualquer outro que esteja aí no mercado de trabalho, né, procurando emprego, porque o seu currículo, a sua documentação de candidatura está dentro da empresa, já está dentro da empresa, tá bom? Então, esse tipo de estratégia é uma estratégia oculta utilizada pelos meus mentorados e que faz diferença para você encontrar vagas que não foram postadas. Às vezes, as vagas elas estão ainda no painel de vagas da empresa internamente, né? Ninguém de fora, ninguém externo teve acesso. Mas por você ter se aplicado de maneira espontânea, você acessa ou você consegue alcançar vagas desse tipo, né? Às vezes existem vagas que elas nem foram divulgadas, né? Que setores que estão em desenvolvimento, vagas que estão se abrindo, pessoas que pediram demissão ou trocaram de emprego, e você alcança essa oportunidade antes de todo mundo. Olha o quão poderoso é uma aplicação espontânea na Alemanha, principalmente na engenharia, tá bom? Então, foque nisso. Show? E aqui, o ponto que é menos conhecido, mas que é mais comum na Alemanha, é você entrar em contato com recrutadores, você se colocar à disposição, você fazer conexão nas redes sociais profissionais, de forma que esse recrutador, esse tomador de decisão, olhe o teu perfil com as vagas que ele tem para encontrar engenheiros, de forma que, se surgir uma oportunidade, você vai ser um contato de primeiro grau dele, você já vai estar conectada com ele, né? E isso vai te favorecer muito, a ponto de receber a vaga por inbox. Ou seja, o recrutador, o tomador de decisão, vai entrar em contato com você e vai perguntar: olha, eu tenho aqui uma oportunidade que parece que encaixa com o seu perfil profissional, quer conversar? E etc. Para ter uma noção, eu contabilizei isso, né, tempos atrás. A minha média de receber vagas, né, oportunidades de entrevistas é 3 por cada... É isso mesmo, peraí. 3 por mês. Daí você fala, pô, 3 por mês? Talvez não seja muito, né? Uma a cada 10 dias. Mas se ligue, eu não me apliquei a nenhuma dessas vagas. Eu não gastei 1 minuto da minha vida olhando essas vagas. Eu simplesmente fiz um perfil profissional atraente nas redes sociais profissionais e recebi contato deles de vagas que não foram postadas, de vagas
no mercado de trabalho alemão oculto, né? Ou seja, onde os headhunters, os recrutadores buscam os profissionais e não deixam essas vagas em aberto, tá? Então, fazendo um perfil profissional atraente, você vai conseguir atrair os tomadores de decisão e as vagas no mercado de trabalho oculto. Fechou? Então, essa aí é mais uma dica para quem está no Brasil e deseja trabalhar como engenheiro na Alemanha. E detalhe, não pedi, mas é importante. Se você quer saber mais sobre esse assunto, começa a seguir, curte esse vídeo, ajuda aí o YouTube a entregar o vídeo para você e para mais engenheiros que buscam, assim como eu, fazer carreira na Alemanha, né? Conseguir o seu espaço aí ao sol, que é algo raro, mas continua lindo na Alemanha. Olha aqui, ele brilhando no meu rosto. Então, compartilha essa informação, curte e comenta aqui, pergunta se você tem alguma dúvida e vamos interagir pra gente se ajudar. Fechou? Legal, né? Falei aí de alguns pontos importantes e daí você vai falar, pô, Gerson, beleza, mas e agora? Consegui uma entrevista, o que eu faço? Pô, imagina, se você aí utilizou as estratégias que eu trouxe a você. Você preparou documentação de candidatura, você tem aí o reconhecimento equivalente do diploma de engenharia, você já desenvolveu o seu perfil profissional no LinkedIn e no Xing, então já se aplicou a vagas de maneira ativa e já se aplicou a vagas em empresas, vagas aplicação espontânea, vagas onde não tem uma vaga específica, mas você deseja trabalhar na empresa. Empresas grandes, por exemplo, como Siemens e Bosch, que você quer trabalhar muito, mas não tem nenhuma vaga ali que se encaixe com você. Pum, aplicação espontânea. Se você utilizou essas estratégias, possivelmente você vai conseguir uma entrevista. E quando você conseguir entrevista, você estando no Brasil, você vai falar, ah, meu Deus do céu, agora vem. Por quê? Porque eu não estou na Alemanha, o que eu vou fazer? A boa notícia é, depois da pandemia, 75% das empresas aderiram pelo menos uma das etapas de maneira online. Ou seja, 3/4 das empresas da Alemanha aderiram a uma mudança no processo seletivo, né? E aderiram uma parte online, pelo menos, até as tradicionais. Olha pra você aí, 3/4, né? E daí você fala, pô, Gerson, beleza, né? Vou pra entrevista, vamos lá. Fui pra entrevista, me preparei, entendi como funciona a entrevista na Alemanha, que é diferente do Brasil. Não tem entrevista em grupo, não tem pegadinha, não tem resolva essa prova, né? Só se for algo específico, né, para áreas específicas, mas isso aí, né, eles mandam preparar com antecedência, não é nada de pegadinha, né? É algo muito mais profissional. Você se preparou e você conseguiu passar para a próxima fase. E daí você fala, Gerson, e agora? A próxima fase é presencial. A boa notícia é que uma boa parte das empresas na Alemanha, elas patrocinam a sua vinda para a Alemanha se você tiver um perfil muito ideal à vaga e, claro, se eles estiverem precisando muito de você. Isso aconteceu com um mentorado chamado Marcelo Silva, né? Ele estava desempregado no Brasil. Na verdade, ele estava, se eu não me engano, trabalhando de ajudante, limpando chão de fábrica, literalmente. Um engenheiro que falava inglês, que tinha feito intercâmbio, estava desempregado, limpando chão de fábrica no Brasil, né? Ele acreditou na nossa metodologia, acreditou no que eu trouxe para ele. Fizemos simulações, ele conseguiu entrevista, foi para entrevista online, passou e foi chamado para entrevista presencial aqui na Alemanha. E adivinha? Cobrindo todos os custos dele.
Então, no caso dele, ele teve que bancar inicialmente, pegou todos os valores que ele gastou, seja em passagem, enfim, e depois mandou as informações por e-mail e recebeu o dinheiro de volta, tá? Então, por isso é importante também sempre se planejar aí com uma graninha, se caso aconteça isso. Então, existem muitas empresas que estão muito interessadas em conhecer o profissional pessoalmente antes de dar o contrato de trabalho, que foi o caso do Marcelo. Então, eles pagaram para que eles pudessem conhecer o Marcelo, mesmo ele vivendo no Brasil, estando no Brasil. Ele fez essa viagem, conheceu a empresa, conheceu o chefe, gostaram dele, aprovado, ganhou o contrato e agora está aqui na Alemanha. Se não me engano, ele chegou aqui em 2019, né? Então tá aí há mais de 5 anos, feliz, e ainda na mesma empresa. Então é isso. Se você está no Brasil e vai ter uma entrevista, se prepare, entenda que na Alemanha é muito mais profissional. Eles vão querer saber sobre você, seu background, o que você fez nas experiências anteriores, o que você aprendeu na faculdade, o que você botou em prática, né, o que você está trazendo para a mesa para resolver, né, e para ajudá-los. E se você realmente se conhece. E duas coisas principais. E agora eu entro na próxima dica. Por que você quer a Alemanha? Ou seja, qual a sua motivação real? Por que você quer a Alemanha? Se você não souber responder essa pergunta na entrevista, você está fora. Se você trazer qualquer coisa como a Alemanha é referência na engenharia, coisa simples assim, você provavelmente vai receber uma red flag, que é ele não tem uma motivação tão forte para vir para a Alemanha. Ele e ela, né? Ou seja, você tem que montar uma história ao redor da transição profissional do Brasil para a Alemanha, porque é uma mudança de vida, são 10.000 quilômetros de distância. Se você não conseguir provar que você tem um motivo forte para vir para a Alemanha trabalhar como engenheiro, como engenheira, você não vem, porque eles vão sentir que você não está pronto, não está pronta. Por que isso, Gerson? Porque a empresa vai investir uma grana alta para te contratar. Se você depois de alguns meses falar, cansei, quero ir embora, é um prejuízo gigante. Então eles querem ter certeza que você tem a motivação necessária e suficiente para abraçar a causa, para ficar, para se desenvolver e para se integrar. E esse é um próximo tópico que faz toda a diferença entre conseguir uma vaga de engenheiro e de engenheira aqui na Alemanha ou não. Você está mostrando adaptabilidade e integração na cultura alemã, né? Nos seus documentos, na entrevista, no que você fala, nas suas ações. Se você não mostrar algum tipo de adaptabilidade na cultura alemã, você tem uma grande chance de rodar. Como assim? Pensa aqui comigo. O Brasil tem uma cultura muito conhecida no mundo, né? Nós somos mais extrovertidos, nós somos mais abertos, felizes, né? E somos conhecidos por ser receptivos e etc, trabalhadores. Na Alemanha, eles são reservados, né? Eles não fazem amigos tão fáceis como nós. Eles são mais introvertidos. Então, você já começa a ver uma diferença na cultura que pode naturalmente fazer com que você tenha certas dificuldades / desafios nesse processo. E daí vem a coisa importante aqui. O que você está fazendo para driblar esse tipo de desafio?
Daí você me pergunta, Gerson, como assim? Eu tô no Brasil, eu acabei de ouvir que é possível trabalhar como engenheiro na Alemanha, né, sendo brasileiro. Ou, enfim, eu realmente nunca tive acesso a nada de alemão na minha vida, de Alemanha, né? Como é que eu vou provar isso? Então, eu vou te ajudar nesse ponto aqui, que é você vai, iniciar os estudos de alemão, seja no aplicativo gratuito, seja com nativos que queiram fazer tandem, que é aprender um português, você aprende alemão. Você vai mostrar que você está olhando para o desenvolvimento do aprendizado do idioma alemão. Mesmo que você não fale nenhuma palavra, mesmo que você não consiga ainda se expressar em alemão. Porque quando você coloca que está desenvolvendo habilidades no idioma alemão, você está mostrando, externizando ao mundo que você busca sim falar o idioma e ir definitivamente para a Alemanha, porque senão não teria motivo para aprender alemão. Então você comprova já que você realmente está focada nesse projeto, né? Segundo, é você entender como funciona as coisas em geral na Alemanha, né? A cultura, realmente, a parte profissional, como funciona dentro da empresa, né? Como é que as pessoas se chamam, né? Maneira informal, maneira formal. Como fazer esse tipo de approach ali dentro da Alemanha, né? Como funciona todo o processo de visto, sabe? Você mostrar que você está realmente conectado e buscando informações para adentrar definitivamente ao mercado de trabalho alemão, à Alemanha, né? Saber como funciona cada passo. Você não precisa ser um expert nisso, mas você saber como funciona. E quando você ouvir uma resposta, por exemplo, assim, engenheira, você tem carteira de habilitação? Daí você vai falar, por exemplo, tá? Sim, eu tenho carteira de habilitação no Brasil, né? E quando eu mudar para a Alemanha, né? Se tudo der certo, eu conseguir a oportunidade de trabalhar com vocês, eu posso dirigir com a minha carteira de trabalho, com minha CNH, por 6 meses na Alemanha, os primeiros 6 meses na Alemanha, e depois disso, ou durante esse período, eu posso fazer uma transição de carteira, né, onde por eu ter uma carteira já de uma CNH, né, uma carteira de motorista, eu consigo fazer essa transição mais rápida. Não preciso fazer aulas teóricas, eu posso já fazer a prova direto, né? Não preciso fazer aulas práticas, eu posso fazer a prática direto, né? Eles sugerem que eu faça algumas aulas para me integrar a diferença no trânsito alemão, óbvio, né? E com certeza eu vou fazer, mas o processo é muito mais rápido. Então se liga, eu estou trazendo para você. Se você é engenheiro ou engenheira, quer trabalhar na Alemanha e quer mostrar que está totalmente preparado, ou ao menos literalmente entrando de cabeça nesse projeto, você vai compartilhar o que você sabe e o que você buscou saber, se informar, de forma que eles já consigam entender, caramba, essa profissional, ela já está sabendo de como funciona o processo de transição de carteira de habilitação. Caramba, realmente ela tá determinado, né? Então assim, se a gente tinha dúvida se ele ou ela tinha o objetivo de vir pra cá mesmo, tinha uma motivação, agora acabamos de não ter mais a dúvida, né? De sanar a dúvida. Entende o que eu tô falando? Esse tipo de informação é vital, não só para você realmente saber como fazer essa transição, mas para você mostrar a intenção real. Eu quero trabalhar na Alemanha, beleza? Então, se ligue nisso, faça anotações e se prepare, porque esse tipo de questão
da sua motivação, da sua integração e adaptabilidade vai aparecer, com certeza, tá? Show! Legal, trouxemos aqui vários insights no vídeo. Eu vou trazer aqui um ponto importantíssimo que também tem a ver com o fato de você saber se integrar e etc, mas agora acelera até o processo de preparação, que é o visto de trabalho. Qual é o visto de trabalho para engenheiros que desejam trabalhar na Alemanha? Ele se chama Blue Card, cartão azul, ou em alemão Blaue Karte. Esse visto te dá, você não tem noção, tanto direito que se você dá uma pesquisada, você vai ver o quanto de oportunidade você tem. Esse visto, você tem uma noção, ele dá a oportunidade de você trazer não só o seu cônjuge, mas filhos, óbvio, mas mãe e pai, mais sogro e sogra. Um visto, você consegue trazer todos esses membros de família. É óbvio que tem que ter comprovação e mostrar que você tem o financeiro suficiente, ou vocês em geral, para bancar todas as pessoas. Mas, no geral, você consegue, com um visto, o visto de trabalho Blue Card, trazer no mínimo aí 5, né, pessoas da sua família, né, cônjuge, filhos, pai, mãe, sogra e sogro, né, e entre outros, tá? Então é isso que eu tô trazendo para vocês. Saibam qual é o visto, como funciona, e detalhe, como você é um profissional que está dentro da lista de profissionais ou de gargalo, né, ou profissionais que estão realmente em escassez, o processo é mais rápido, é acelerado, né, o governo realmente dá o foco em nós, né, em vocês engenheiros, para que esse processo acelere. A gente tem aí um fast track, né, aí um processo acelerado por sermos engenheiros, tá bom? E então busque saber sobre esse visto, busque saber, né, quais documentos, porque esses documentos você pode preparar antes, e os que você vai ter que preparar após receber a oferta, você já vai saber, né, como os preencher e quem pode te ajudar, tá bom? É isso, galera. Eu falei um pouquinho sobre vários pontos, poderia falar sobre outras dezenas de pontos, mas quero deixar esse vídeo um pouco curto, ou pelo menos até onde eu cheguei, tá? E comenta aí, você sabia de tudo que eu trouxe? Você já conseguiu encontrar a sua faculdade no banco de dados da Anabim, né? Se não conseguiu, dá o toque, né? Quero saber aí se você conseguiu pesquisar ou está com dificuldade. E lembrando, segue, compartilha e vamos junto, que a Alemanha tá precisando de engenheiro, de engenheira, e eu sei que você, brasileiro, brasileira, tá aí com muita vontade de trabalhar na tua área, de ser reconhecido, de ser reconhecida. Então é só unir o útil ao agradável. Fechou? Desejo para vocês um ótimo dia e a gente se fala. Valeu!